Olá, pessoas! Nosso assunto de hoje, então, é o movimento circular e uniforme, o famoso MQ. Olha só, vamos começar falando o que é isso aqui. Isso aqui é super complicado. Movimento quer dizer que tu tem um objeto que está em movimento. Se alguém se perdeu, né, lembra, pode pausar o vídeo e diminuir a velocidade. Circular, ó, o grau de dificuldade vai subir. Quer dizer que é um movimento em círculos. Oh, por incrível que pareça, esse circular vai ser uma informação importante, porque no momento em que tu diz que o movimento é em círculos, está implícito que o objeto está fazendo curvas durante o movimento. Isso é uma informação importante, por mais óbvio que pareça. Então, é um movimento em círculos. Olha só que emocionante. E uniforme quer dizer o quê? A palavra uniforme dá a entender que a rapidez do movimento é uniforme, ou seja, o ritmo do movimento fica sempre igual. O que isso significa na prática? Que o valor da velocidade, que em física a gente representa assim, né? Módulo da velocidade é constante. Quer dizer que tu tá andando em círculos, mas tu nunca anda nem mais rápido nem mais devagar. Por exemplo, se eu tenho um carrinho, imaginem que isso aqui é uma pista circular e eu tô vendo um carrinho de cima. E lá em cima a velocidade do carrinho é, sei lá, 80 km por hora. Quer dizer que daqui a pouco, quando o carrinho estiver passando por aqui, a velocidade dele é 80 km por hora. Olha que criativo. Ah, quando estiver passando lá embaixo, quer dizer que a velocidade dele é 80 km por hora. E assim vai. Num movimento circular uniforme, tu está andando em círculos e a parte do uniforme quer dizer que é sempre com o mesmo valor de velocidade. Ah, e lá no fim a velocidade te surpreende? Não, continua sendo 80 km por hora. E assim vai. Não precisa ser sempre 80, né? Isso é só um exemplo. O importante é que seja sempre o mesmo valor. Então, 80, 80, 80, 80, 80, 80, ou sei lá, 20, 20, 20, 20, 20, e assim vai. Esse círculo que ele está descrevendo tem, por exemplo, um certo raio. Vamos dizer que o raio do círculo, que é a distância do centro até a borda, né? Vale R. E essa informação vai ser importante daqui a pouco. Por incrível que pareça, eu já posso te fazer algumas perguntas aqui meio pega-ratão. A primeira coisa que eu poderia te perguntar é o seguinte, ó, isso é uma pergunta, né, uma afirmação. A velocidade desse carrinho é constante durante a trajetória? Essa é a minha pergunta. Sabe aquelas questões afirmativas? 1, 2, 3, verdadeiro ou falso? Afirmativa 1, a velocidade do carrinho é constante. E aí? Tu deve estar com vontade de dizer que sim, né? Porque, 80, 80, 80, pra ti é constante. Bem, falso. Essa velocidade não é constante. Tu deve estar meio incomodado porque tu achou que tinha entendido alguma coisa e agora tu tá nervoso. O que tu tem que tomar cuidado é o seguinte. Quando a gente usa a palavra velocidade em física, isso tem um significado um pouquinho diferente do que no dia a dia. Lembra que a velocidade em física é uma grandeza vetorial. O que isso significa? Que ela tem módulo, direção e sentido. Velocidade em física, ela tem sempre um valor, que é um módulo, isso é um nome chique de dizer o valor, esse seria o 80 km por hora. E ela tem também uma direção e sentido. Então a velocidade, ela aponta para algum lugar. Então, em física, quando eu te pergunto a velocidade do carrinho, se tu me responder que a velocidade é 80 km por hora, tu me respondeu errado. A velocidade não é 80. Tu tem que sempre dizer tudo. 80 na horizontal para frente, ou 80 km por hora na diagonal para baixo, e assim vai. Então, velocidade em física é nunca só um número, é o número junto com para onde aponta. Quando que eu posso dizer em física que a velocidade ficou... ficar constante quer dizer ficar igual, quer dizer que é a mesma velocidade. Quando que eu posso dizer que a velocidade ficou constante em física? Só quando tudo for constante. Tem que ter o mesmo valor, mesma direção e mesmo sentido. Em física, de novo, a gente só considera que é a mesma velocidade quando tem o mesmo valor e aponta para o mesmo lugar. Daqui para cá, a velocidade do carrinho tem o mesmo valor? Sim. Mas ela aponta para o mesmo lugar? Não. Aqui está na horizontal, aqui na diagonal. Então eu posso dizer que é a mesma velocidade? Não. Pensa que isso é 80 na horizontal para a direita, isso é 80 na diagonal para baixo. Eu falei exatamente a mesma coisa? Não. Então a gente considera em física que é a mesma velocidade? Não. Tu não pode dizer que é a mesma velocidade. Então, em física, a gente não considera que a velocidade ficou constante. Mas foi só a direção que variou. Não importa. Tu só diz em física que a velocidade é constante. Eu vou repetir isso 50 vezes se for exatamente a mesma coisa. Mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Então, o que eu poderia dizer
E a gente representa assim, é que o módulo da velocidade é constante. Então, isso é um jeito de dizer que o valor da velocidade ficou igual. Isso é verdade. O módulo, o valor é sempre o mesmo. 80, 80, 80. Mas quando eu uso só a palavra velocidade, está implícito que é o vetor, que é a flechinha. Então, tu está levando em conta tudo. Então já começou com os pegas-ratões aqui. A próxima pergunta que eu poderia te fazer é que se durante essa curva existe uma aceleração atuando nesse carrinho. Olha só, lembrando que, já porque a gente está nesse momento de revisão, aceleração em física significa variar a velocidade. No dia a dia, quando eu falo acelerar, tu pensa andar mais rápido, né? Em física, não. Acelerar quer dizer mudar de velocidade. E agora eu espero que tu já esteja esperto. Quando eu falo mudar a velocidade, até sumir com a minha cara feia, eu posso estar falando de variar o módulo, ou eu posso estar falando de variar a direção. Tudo isso em física conta como aceleração. Se tiver qualquer mudança na velocidade, a gente diz que teve uma aceleração. Pensa que sempre que tu tá dentro de um carro e tu sente alguma coisa, isso conta como uma aceleração. Se o carro andar mais rápido, tu sente. Se o carro frear, tu sente. Se o carro fizer uma curva, tu também sente. Então, tudo isso são mudanças de velocidade, tudo isso são acelerações. Andar mais rápido ou mais devagar seriam mudanças no módulo da velocidade. E isso é o que a gente chama em física de acelerações tangenciais. É quando varia o valor da velocidade. Isso é o que acontece, por exemplo, num movimento uniformemente variado, que tem um carrinho acelerando ou freando, acelerações tangenciais. Já quando varia a direção da velocidade, em física isso também é chamado de uma aceleração. Só que daí a gente chama de uma aceleração centrípeta. E a gente já vai ver o motivo desse nome. Então pensa que sempre que tu faz uma curva, tá variando a direção da velocidade. E daí isso é chamado de uma aceleração centrípeta. Então só para situar vocês com alguns exemplos, olha só, imagina por exemplo que eu tenho um carrinho que está andando em linha reta sempre a 2 metros por segundo. Isso é aquilo que vocês chamam de um MRU. Ele é um movimento retilíneo e ele é uniforme, porque o valor da velocidade está sempre igual. Reparem que nesse movimento que eu desenhei agora, não tem aceleração tangencial, porque tu não andou nem mais rápido nem mais devagar, e também não tem aceleração centrípeta, porque ele não fez curvas. Então, tangencial é quando acelera ou freia, digamos assim, no sentido do dia a dia, quando anda mais rápido ou mais devagar. Centrípeta é quando faz curvas. Agora, se eu tivesse, por exemplo, um movimento bizarro que não é em linha reta. Imagina que eu tenho um carrinho que ele começou a 2 metros por segundo, mas daqui a pouco ele está a 4 metros por segundo e agora ele está a 6 metros por segundo. Esse movimento, tá vendo que mudou o valor da velocidade? Então, nesse movimento, por exemplo, eu tive aceleração tangencial. Eu vou dizer que a tangencial foi diferente de zero, porque mudou o valor da velocidade. Mas, além disso, eu fiz curvas. Então, nesse movimento, eu tive aceleração centrípeta, porque eu fiz uma curva. Então, quando mudar o valor da velocidade, tem a aceleração tangencial. Quando muda a direção, a gente diz que teve aceleração centrípeta. Se tu voltar aqui para o nosso amigo MQ, o movimento circular e uniforme, o que eu consigo perceber? Durante o movimento, está variando o valor da velocidade? Não. Então, esse movimento não tem essa coisa chamada de aceleração tangencial. Mas existe a tal da aceleração centrípeta, ele está fazendo curvas? Sim. Então, a aceleração centrípeta existe. A gente vai dizer que ela é diferente de zero. Então, por incrível que pareça, mesmo que ele esteja sempre com a mesma velocidade, a gente diz que existe uma aceleração. Tu pensa, mas ele está com a mesma velocidade, como é que ele acelerou? Não é a mesma velocidade, porque a direção variou. Então, em física, se mudar qualquer coisinha na velocidade, a gente já chama isso de uma aceleração, mesmo que o valor continue igual. Então, como existe curvas, né,
eu vou ter aceleração centrípeta. E a gente já vai ver como é que a gente faz o desenho dessa aceleração centrípeta e de onde que ela vem. Mas antes da gente fazer isso, a gente já pode, por exemplo, responder algumas questões. Olha só, se vocês olharem para a lista de exercícios que está com o link aqui na descrição desse vídeo, eu não sei para que lado apontar, vocês sabem o que fazer melhor do que eu. Clica no link, tem uma listinha de exercícios. Eu já vou fazer com vocês uma questão do Enem de 2014, que é a questão 5. Quem quiser, inclusive, pode pausar o vídeo, ler a questão e tentar fazer ela antes de eu resolver. Mas vamos lá. Um professor utiliza uma história em quadrinho para discutir com os estudantes o movimento de satélites. Eles estão analisando o movimento de um coelhinho, considerando o módulo da velocidade constante. Então, tu tem um coelho que o valor da velocidade vai ficar constante. O que acontece é que a Mônica jogou o coelho dela, que é o Sansão, né, no Cebolinha, e o coelho entrou em órbita. E aqui está o coelho, né, lançado pela Mônica dando a volta no planeta Terra. O que acontece, gente, é que esse coelho, de acordo com o enunciado, tu pode ver pelo desenho que a trajetória dele é circular, mas o valor da velocidade é sempre o mesmo. Então a gente sabe que é um movimento circular uniforme, sempre com o mesmo valor de velocidade. Como é que eu sei que o valor da velocidade é constante? Porque está escrito no enunciado, o módulo é constante. Então, se essa velocidade é, sei lá, 10 metros por segundo, essa aqui é 10, essa é 10, essa é 10. O valor é constante, mas a velocidade em si não, porque a direção variou. Então, se ele perguntasse velocidade constante, falso. Módulo de velocidade constante, verdadeiro. Mas o que a questão quer saber é o que eu posso dizer sobre a aceleração tangencial do coelhinho. Quando tu faz um movimento circular uniforme, ó, a aceleração centrípeta existe, porque ele está fazendo curvas. Mas a aceleração tangencial não, porque o valor da velocidade não mudou. A questão perguntou sobre a aceleração tangencial. A tangencial, nesse movimento, vale 0. Então, o que eu posso dizer sobre ela? Ela é nula. Tomem cuidado que a questão especificou qual a aceleração que ele queria. Se a questão falar só aceleração, sem dizer se ele quer a tangencial ou a centrípeta, daí é porque ela quer a aceleração resultante. Nesse caso, a única aceleração que tem é a centrípeta. Voltando para cá, então, para ver mais um pouquinho de teoria e depois a gente faz mais umas questões. O que é essa tal de aceleração centrípeta? Porque eu falei que ela existe, mas eu não expliquei direito de onde é que vem, do que se alimenta, como é que a gente desenha. Para entender por que existe uma aceleração durante a curva, vamos fazer o seguinte, vamos entender como é que um carrinho faz uma curva. Então vamos analisar um pouquinho sobre isso. Vamos falar melhor sobre essa tal de aceleração centrípeta. O que é isso aqui? Imagina, por exemplo, que eu tenho um carrinho. Eu estou olhando de cima, tá? Então eu tenho um carrinho aqui que, vendo de cima, vai para frente com uma certa velocidade. E vamos considerar que o valor da velocidade vai ficar sempre igual. Então ele está andando, se eu não fizer nada com ele, ele vai seguir em linha reta. Reparem que, se eu quisesse fazer o carrinho andar mais rápido, eu teria que fazer uma força a favor do movimento. Teria que empurrar ele ajudando o movimento, daí ele vai andar cada vez mais rápido. Se eu quisesse fazer o carrinho frear, eu teria que puxar o carrinho contra o movimento, por exemplo, acionando os freios. Se tivesse uma força contra o movimento, daí isso atrapalha o movimento e o carrinho vai freando. Então, sempre que eu quero fazer uma aceleração, isso vai vir por uma força, por um puxão ou empurrão. No caso, eu não quero fazer o carrinho andar mais rápido nem mais devagar. O que eu quero fazer é justamente uma curva. Eu quero que esse carrinho dobre e daqui a pouco ele esteja aqui, ó, vindo para cá com esta velocidade. Então eu quero desviar a trajetória do carrinho, eu quero fazer uma curva. Como é que a gente vai fazer isso? Pensa o seguinte, gente, se tem um carrinho indo para cima e tu quer que ele seja desviado para baixo, tem que fazer o contrário, né? Que ele seja desviado para baixo, o que tu tem que fazer é puxar ele para baixo. Então, se tu puxar o carrinho nesse sentido, ó, tu vai fazer uma força para esse lado, um puxão,
tá indo para frente e é puxado para o lado, ele vai ser desviado para o lado. E seria essa força que fez ele dobrar e chegar até aqui. Se tu soltar o carrinho, a tendência dele é sempre seguir em linha reta, por inércia, né? Se tu quiser, porventura, que o carrinho continue dobrando, se tu quiser que ele continue a fazer a curva, tu tem que novamente puxar esse carrinho para o lado. Pensa que um objeto que está dobrando é um objeto que está o tempo inteiro sendo desviado para o lado. Ele tenta ir um pouquinho, daí tu puxa, ele veio para cá, daí tu puxa mais um pouco e assim vai. Então, se o tempo inteiro tu ficar puxando ele para o lado, ele acaba fazendo um círculo. Então, para fazer uma curva, isso requer um puxão formando 90 graus com a velocidade. Uma força perpendicular, que a gente chama, né, 90 graus com a velocidade. Se tu prestar atenção, essa força aponta justamente para o centro do círculo. Isso vai ser importante daqui a pouco. Então, uma coisa que vocês têm que levar, que mantém em mente, é que ninguém dobra sozinho. Como assim? Toda curva é um movimento forçado. Ninguém dobra sozinho. Se tu tá dobrando, é porque alguém te puxou para o lado e esse puxão na lateral, 90 graus com a tua velocidade, que te fez dobrar. Então, ninguém parado faz uma curva, ninguém sozinho faz uma curva. Para tu fazer uma curva, tu tem que pegar alguém que já está andando, então tu tem que pegar alguém que tem uma certa velocidade e daí puxar esse objeto para o lado e ele vai fazer uma curva. No caso do carro, é por isso que tu não consegue começar com o carro andando para o lado, né? Tu tem que andar um pouquinho para ganhar essa velocidade e depois tu consegue fazer a curva. Então, sempre que tu está fazendo uma curva, tem alguém te puxando para o lado. Quem que é o responsável por esse puxão varia de situação para situação. Quando tem a Terra dobrando em torno do Sol, é a gravidade do Sol que puxa a Terra para o lado, fazendo ela dobrar. Quando um carro dobra na estrada, tu girou o volante, que girou o pneu, e daí o atrito entre os pneus e o chão, que faz uma força pro lado no carro, que faz ele dobrar, e assim vai. Então toda curva, quando tem uma... Imagina que tu pegou, por exemplo, uma pedrinha, amarrou com uma corda na tua mão e tá girando isso. É essa corda que quando a pedra tenta ir para frente, puxa a pedra para o lado e faz ela dobrar, e assim vai. Então, sempre que tu está fazendo uma curva, porque alguém te puxa para o lado. Um jeito de visualizar isso é imaginar, por exemplo, sabe aqueles carrinhos de dar corda, aqueles carrinhos de criança? Vou tentar fazer um desenho aqui. Se bem que hoje em dia criança não tem carrinho de brinquedo, né? Criança tem iPhone. Mas imagina que eu tenho um carrinho aqui, ficou uma merda isso. Mas era para ser um desenho meio em 3D de um carrinho e eu me passei aqui. Mas imagina que tu deu corda nesse carrinho, e se tu não fizer nada com ele, esse carrinho vai sair andando em linha reta. Agora imagina que esse carrinho aqui, tu amarrou com uma cordinha, e daí essa corda aqui, ele tá no chão, então é um carrinho de brinquedo, tu deu corda nele, soltou, ele vai sair andando. Tu vem aqui e tu pisa em cima, com o teu pé. Não precisa ser um pé descalço, né? Vamos pôr tipo uma havaiana aqui. O que vai acontecer? Olha só, eu acho que vocês conseguem visualizar isso. Se tu pegar um carrinho de brinquedo, amarrar uma cordinha, pisar em cima e soltar, o que vai acontecer é que esse carrinho vai acabar descrevendo um círculo em volta do teu pé. Ele tá tentando, por exemplo, ir para frente, ficou uma merda isso aqui. Ele tá tentando ir para frente, mas a corda puxa ele para o lado. Então ele tem uma certa velocidade, meu desenho em 3D não ficou muito bom, mas quando ele tenta ir para frente, a corda puxa ele para o lado, e é esse puxão, essa força que a corda faz, 90 graus com a velocidade, que faz o carrinho dobrar. E daí ele ia ficar andando em círculos no teu pé. E tu consegue visualizar que se tu soltar essa corda, daí o carrinho volta a andar em linha reta. Então é só quando alguém te puxa para o lado que tu dobra. De novo, no caso de um carro na estrada, o problema é que essa força é invisível, né? Tu não enxerga o atrito entre os pneus e o chão quando tu girou o volante que girou o pneu, puxando o carro pro lado. Mas essa força existe. Tanto que se a pista estiver molhada, tu não vai fazer a curva direito, né? Tu vai derrapar, porque daí não tem esse atrito que faz o carro dobrar. Olha só as conexões aqui. Então tô me empolgando. Mas saibam que o tempo inteiro, durante esta curva, voltando para cá, alguém, não sei quem, tem que fazer uma força nesse carrinho. O importante, na verdade, é que tem uma força resultante apontando para o centro. O tempo inteiro. Reparem que essa força forma 90 graus para a velocidade, com a velocidade, e o tempo inteiro tem que estar ali para tu fazer a curva.
E esta força, inclusive, ela aponta para o centro. Daí ela vai receber o nome de uma força centrípeta. A força responsável por... a força que te mantém fazendo a curva, a força necessária para fazer o objeto dobrar, se chama de força centrípeta, porque ela é para o centro. Centrípeta. Olha só. Ela aponta pro centro. Nota que ela... às vezes as pessoas falam força centrífuga. Força centrífuga seria fuga do centro, seria uma força que aponta para fora. Nesse caso, ela não... do nosso referencial aqui isso não existe, tá? O que tem é uma força centrípeta, para dentro. E toda força produz uma aceleração. Então, na hora que tu puxa o carrinho para cá, a gente diz que ele está sendo acelerado em direção ao centro. Essa aceleração em direção ao centro que vai ser o que a gente vai chamar de uma aceleração centrípeta. Então, sempre que tu tem um objeto fazendo uma curva, a gente diz que ele, quando tu dobra, tu acelera para o lado, ó, 90 graus com a velocidade, sempre apontando para o centro. Então, todo movimento curvo tem o tempo inteiro uma aceleração que aponta para o centro do círculo. Essa aceleração forma 90 graus com a velocidade e a gente chama de aceleração centrípeta. Como é que a gente calcula o valor desta aceleração centrípeta? Vamos lá. Então, existe uma aceleração apontando para o centro, que é feita pela força, chamada de aceleração centrípeta, e tem uma formulinha. O valor da aceleração centrípeta tu descobre fazendo o seguinte. Tu vai pegar a velocidade, elevar ao quadrado e dividir pelo raio. Lembrando, R, né, é o raio do círculo, é a distância do centro até a borda. Então, pega a velocidade, eleva ao quadrado e divide pelo raio. Em física, a gente costuma usar essa velocidade em metros por segundo e esse raio em metros. E daí a unidade da aceleração, é uma velha conhecida de vocês, é metro por segundo ao quadrado. Vocês podem pensar, gente, que a aceleração centrípeta, de certa forma, ela mede a dificuldade de fazer a curva. Uma curva violenta é uma curva de grande aceleração centrípeta. Uma curva suave é uma curva de pequena aceleração centrípeta. Então, para ajudar a visualizar, imagina que tu tem um carrinho andando, por exemplo, a 100 por hora. Se ele fizer uma curva bem suave, isso é uma aceleração centrípeta pequena. Agora, se tem um carrinho andando a 100 por hora e ele faz uma curva mais fechada, assim... Isso requer uma aceleração centrípeta grande. Pensa que a aceleração centrípeta tem a ver com a mudança da direção de velocidade. Uma mudança brusca na direção da velocidade significa uma aceleração centrípeta grande. E curva mais suave é uma aceleração centrípeta pequena. E vocês podem imaginar que se a curva for tão suave que ela não existe, que é uma linha reta, daí a aceleração centrípeta é zero, né? Então, associem o valor dessa aceleração centrípeta com a violência da curva, digamos assim. Para fazer um exemplo, vamos lá. Então, a aceleração centrípeta V ao quadrado sobre R. Formulinha. Isso aqui é bom saber de cor, tá, gente? É uma fórmula bem importante. Vamos fazer um exemplo aqui bem simplesinho. Exemplo, que é o estilo de um exemplo do Enem, que já apareceu. Imagina, por exemplo, comecei super bem, né? Vamos dizer que tu tem, por exemplo, um trem que vai da cidade A para a cidade B, ele está fazendo uma certa trajetória aqui. Daí eu te digo que esse trem percorreu, vamos dizer que foram 72 quilômetros em 1 hora, fazendo a trajetória curva. Tu vê que é um exemplo bem simplesinho, tá? E daí, essa trajetória curva, ela tem um certo raio, com um raio bem grandinho até. Vamos dizer que ela tem um raio de 50 metros. A minha pergunta é, qual que foi a aceleração centrípeta durante a trajetória? Então, o que acontece é que esse meu trem está fazendo uma trajetória curva. Vocês podem imaginar que isso é o pedaço de um círculo. Ele não chegou a fazer a volta inteira, mas é um pedaço de um círculo.
E daí o que acontece é que ele percorreu 72 km em 1 hora. Então eu posso dizer que a velocidade média dele foi cerca de 72 km por hora, né? Tu fez 72 km em 1 hora, em média tu tá andando 72 km por hora. E vamos dizer que o enunciado diz que o módulo da velocidade desse trem ficou constante. Então, isso quer dizer que o tempo inteiro a velocidade do trem, na verdade, era 72 km por hora. E eu quero saber a aceleração centrípeta. Como ele está fazendo uma curva, por mais suave que seja, a gente sabe que existe essa coisa chamada aceleração centrípeta o tempo inteiro apontando para o centro, formando 90 graus com a velocidade. Isso pode aparecer para vocês com o nome de aceleração normal. A palavra normal em física lembra 90 graus, por isso que aquela força que forma 90 graus com a superfície se chama força normal. Então a aceleração normal é a aceleração que forma 90 graus com a velocidade, é a aceleração centrípeta. Como é que eu vou calcular o valor dela? Bom, a aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado pelo raio. Só cuida das unidades, que como esse raio está em metros, eu não vou usar a velocidade em quilômetros por hora, eu vou passar para metros por segundo. Para quem não lembra, para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, é só tu dividir por 3,6, número cabalístico. No caso, ó, como é que vai ficar? 72 dividido por 3,6... O que eu faço, gente, é colocar um zero em cima e sumir com aquela vírgula de baixo. Tá que nem 720 dividido por 36. Corta, isso aqui vai dar 20, gente, metros por segundo. Então, 72 km por hora é a mesma coisa que 20 metros por segundo. Não esquece, está ao quadrado. Isso vai ficar 420 ao quadrado sobre 50, corta, 40 dividido por 5 é 8. Então, a aceleração centrípeta dessa curva foi cerca de 8 metros por segundo ao quadrado. Isso é uma aceleração centrípeta grande ou pequena? Eu gosto de comparar com a aceleração da gravidade. Pensa que, se tu pular de um prédio, não faz isso. A aceleração que vem da gravidade, lembra que aquele 9,8, cerca de 10? Isso está bem pertinho da aceleração que vem da gravidade, que é 10. Então, é uma aceleração grande, tá, gente? Num trem, uma aceleração muito grande na curva, pode ser uma curva muito violenta com o trem, vai balançar as coisas ali dentro, pode descarrilhar o trem, então eu consideraria isso uma aceleração grande, olha só. Mas é meio psicológico, né? A questão vai te dizer o que é grande e o que é pequeno, normalmente ela só quer que tu faça a conta. Então, por essa primeira parte da aula era isso. A gente viu o que é o movimento circular uniforme, que é uma coisa andando em círculos sempre com o mesmo valor de velocidade. Quem quiser tirar um print, agora talvez seja a hora. A gente revisou as acelerações que podem aparecer durante esse movimento. Não acabou por aqui. Depois teremos uma continuação, onde a gente vai ver algumas outras coisas do MCU, como frequência, período, velocidade angular. Mas por essa primeira parte era isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.